Você sente ansiedade constante e tem dificuldade para relaxar mesmo quando tudo parece bem? Já parou para pensar por que será que o seu corpo está nesse estado crônico de alerta? Eu sou Hannah, psicóloga, e nesse vídeo eu quero te mostrar como a sua infância pode estar diretamente relacionada com a forma como você lida e percebe os perigos e a ansiedade atualmente. Vamos falar disso tudo através do olhar do neurodesenvolvimento, de experiências emocionais precoces e de como tudo isso molda o seu sistema nervoso. Então fica comigo nesse vídeo até o final e se fizer sentido para você, se inscreve no meu canal e deixa um likezinho. A infância não é apenas uma fase, mas é o alicerce onde a pessoa constrói a sua base emocional e relacional. Quando somos bebês e crianças e até adolescentes também, o nosso cérebro está em desenvolvimento. E até os 6, 7 anos de idade, ele funciona principalmente com base no cérebro emocional, que é o sistema límbico. Basicamente, o sistema nervoso aprende sobre o ambiente através dos seus cuidadores, se esse ambiente é seguro ou perigoso. Quando alguém cresce num ambiente de muito estresse, muita tensão, imprevisibilidade, exigência emocional, pouca escuta, aquele organismo vai se constituindo sempre num estado de vigilância. Eu não estou segura, eu não sei quando que alguém vai gritar comigo, ou quando que alguém vai brigar aqui na minha frente, ou quando que eu vou expressar alguma emoção e eu vou ser punida, criticada, aquilo que vem de mim não vai ser bem recebido pelo meio ambiente, então eu preciso ficar o tempo inteiro em alerta, percebendo, lendo as pessoas, para que eu não me coloque em mais perigo ainda, né? Para que eu evite certas experiências que me causam uma sensação muito ruim. Então, quero trazer alguns autores aqui nesse vídeo. Você conhece o autor Gabor Maté? Ele é uma das referências nesse campo da neurociência do desenvolvimento atualmente, e ele diz que não é sobre o que aconteceu com a gente, mas é sobre como o nosso corpo reagiu ao que aconteceu. E ele também tem uma fala muito interessante, no sentido de que muitos de nós e muitas crianças e adolescentes vão aos poucos perdendo a própria autenticidade, porque ser autêntico, espontâneo, expressar desejos e emoções é algo perigoso. É algo que traz sempre emoções difíceis de lidar, e aí essa perda progressiva da nossa autenticidade é algo que também afeta muito o nosso sistema nervoso. If I'm authentic, my parents will reject me. If I feel what I feel and express what I feel and insist on my own truth, my parents can't handle it. Outra autora que eu gostaria de citar aqui, de um livro muito especial, Por que o Amor é Importante? A autora é a Sue Gerhardt, e ela fala da seguinte maneira: o amor molda o cérebro do bebê. Relações afetuosas e responsivas nos primeiros anos constroem as bases da capacidade de uma pessoa lidar com o estresse e se sentir segura no mundo. Ou seja, quando a criança não encontra esse ambiente seguro e acolhedor, aquele organismo aprende a viver em alerta constante, e anos depois isso pode se manifestar como essa ansiedade crônica, as crises de ansiedade, de pânico, a depressão também, mesmo que a pessoa não entenda o porquê que está se sentindo assim. E aí é constante eu receber, né, mensagens entre as sessões de pacientes me contando, eu estou em crise, estou muito ansiosa, estou muito angustiada, mas não sei exatamente por quê. Normalmente elas procuram uma relação com algum gatilho, algum evento próximo que tenha desencadeado aquela sensação, e às vezes se encontram, mas às vezes não. E aí é essa construção de percebermos que é um organismo que se constituiu assim, e está apenas funcionando ali no automático. Às vezes esses gatilhos podem ter acabado de acontecer, ou podem ser as questões lá do passado que acabaram gerando esses traumas emocionais. Essa mudança em como esse corpo sente, percebe, se manifesta. E um conceito muito interessante é o da neurocepção. Você conhece a neurocepção? Essa capacidade constante que o nosso corpo tem de perceber se o ambiente está seguro ou se estamos em perigo. Mesmo que a gente não pense sobre isso, mesmo fora da nossa consciência, a neurocepção é o que nos ajuda a fazer essa leitura, tanto nas pessoas como no ambiente em si. E falando desse padrão aprendido, internalizado, de viver constantemente em estado de alerta, quero trazer para você alguns exemplos de experiências passadas que podem ter influenciado você a se constituir dessa maneira. Por exemplo, ter que engolir o choro, isso é algo extremamente comum, né? Não pode chorar, não pode gritar quando você é criança, não podia, porque alguém ia te tratar muito mal, ia te repreender. Então acabamos nos tornando frutos de uma repressão constante. Ser constantemente criticado ou cobrado pelo desempenho, isso também é muito comum quando as crianças e adolescentes são cobradas pelas notas, pelo desempenho escolar, ou por certo comportamento. E quando eu começo a falar assim, eu já sei que eu vou gerar em algumas pessoas uma visão, tá vendo? Essa psicóloga tá
incentivando a permissividade, é por isso que os adolescentes de hoje estão assim. O que eu estou falando não tem nada a ver com ser permissivo. A gente entende que a educação tradicional, a que todos nós estamos acostumados quando ainda não temos acesso a todo o conhecimento atual disponível, enfim. A educação tradicional se baseia em polaridades. Ou você controla, pune, castiga, critica, cobra que a criança ou adolescente corresponda às suas expectativas. É uma visão adultocêntrica, né? Ou você negligencia o emocional da pessoa através da permissividade e você se economiza. Não, eu vou deixar ele fazer o que ele quiser, eu vou dar o que ele quer, eu vou dar o que pede, porque eu tenho que atender as demandas dessa criança, desse adolescente, eu tenho que atender a esses desejos. E para mim dá mais trabalho orientar, me relacionar com essa pessoinha. Então eu vou deixar na tela, vou deixar sozinho no quarto. Eu fiz alguns vídeos sobre a série Adolescência e tem gerado bastante comentário lá. E eu percebo em alguns comentários como é essa visão, assim, quando a gente tenta colocar uma visão nova, diferente, acerca de como podemos educar, já com base nos entendimentos atuais das neurociências do desenvolvimento, do trauma, as pessoas acusam, né, que estamos sendo permissivos e tal. Mas não, gente, existe esse caminho de equilíbrio, de afeto, e não confunda afeto com permissividade, viu? Mas olha só, percebi que eu estou desviando do tema do vídeo. Vamos voltar para a relação entre infância e ansiedade na vida adulta. Eu estava dando exemplos de como experiências do seu passado podem ter influenciado a ansiedade que você sente hoje. E aí, outra questão é você não poder falar sobre o que sentia, ou ainda hoje não poder falar sobre o que sente com as pessoas aí que você convive. Porque se você falar, você não vai ser bem compreendido, você vai ser criticado, vai ser julgado. Ou a pessoa vai se envolver muito, vai querer resolver as coisas para você, e você já pensa, bom, não posso falar com essa pessoa porque vou afetar demais ela, deixa eu guardar aqui minhas questões para mim mesma, né? Quando adolescentes e crianças e pessoas adultas também, eu também vejo isso no consultório, precisam cuidar emocionalmente dos pais, e isso não é um movimento natural. Isso é algo que sobrecarrega muito uma pessoa, sabe? Porque não é o seu papel. Somos nós, pais, que precisamos cuidar do nosso emocional para estarmos disponíveis para quem veio depois. Mas o que acontece muito são pais que adotam uma postura vitimista, de cobrança, de desagrado constante. Ah, você não está me dando atenção, ah, você não liga para mim, ah, você não gosta de mim, sabe? Então, isso também tem a ver com, se você passou ou passa por isso, isso também pode ter muito a ver com a ansiedade que você sente hoje, que você não sabe explicar o porquê. E para encerrar essa lista de possíveis experiências que acarretam nessa ansiedade crônica, viver em ambientes que têm constantes brigas ou constante tensão, porque muitas vezes a gente acha que se eu estou numa família, numa casa que não tem grito, ninguém grita com ninguém, ninguém está xingando ninguém, ninguém está batendo em ninguém, então é uma família, como se disse muito do seriado Adolescência, uma família funcional. Mas não se percebe o vazio emocional que existe ali. A tensão, a mulher que precisa dar conta das emoções de um marido, a filha que precisa dar conta das emoções dos pais. Vou voltar aqui pra gente, né? Então, quando você convive num ambiente de brigas, ou de muita tensão, ou de muita instabilidade, nunca saber o que se esperar das pessoas com as quais você convive. Ter medo da reação das pessoas. Tudo isso vai ensinando para o nosso corpo, é mais do que só pensar sobre as coisas, é sentir que se expressar é arriscado, é errado, é perigoso, que confiar em alguém também é complicado, então, portanto, eu preciso ficar sempre em alerta e podando minha autenticidade, porque assim eu estou mais segura. E como que esses padrões costumam se manifestar na vida adulta? Vou dar alguns exemplos também, ó. Medo de desapontar as pessoas, de desagradar, dificuldade em descansar sem culpa. Nossa, mas isso é tão comum. Eu ouço isso demais, principalmente de mulheres, mas de homens também. Dificuldade de ter momentos de autocuidado, momento só para você, ou de descanso, sem se sentir tenso, sem se sentir culpado, sem achar que está fazendo errado, sabe? Pensamentos acelerados, catastróficos, negativos, pessimistas, autocobrança exagerada, as próprias crises de ansiedade, né, um medo sempre de que alguma coisa ruim vai acontecer, e aquele corpo desregulado, aquelas dores constantes em vários locais do corpo, e as dores também nos falam sobre que conflitos internos estamos tentando lidar. Relacionamentos conturbados também, onde ou você se doa demais, está sempre se doando, se anulando, tentando cuidar, ou então você se isola, você se fecha, ou as duas coisas de uma forma misturada, sabe?
toda essa disfuncionalidade aí. Mas aí uma boa notícia, que também as neurociências nos ensinam, é que se foi aprendido pelo organismo, pode ser desaprendido. Podemos reeducar esse organismo. Você pode reeducar o seu sistema nervoso para sentir mais segurança, mais leveza, mais presença. Então, se você se identifica com o que eu estou falando aqui, você não precisa passar por isso sozinha. Um primeiro passo importante, além de entender tudo isso, é perceber que o que você vivencia hoje pode ter uma base emocional mais profunda, que é muito possível cuidar disso com carinho, com paciência. E eu tô aqui para acompanhar você com isso. Além do processo terapêutico, né, no qual eu acompanho a pessoa com uma profundidade maior, eu também ofereço o guia terapêutico, que é um e-book para você fazer a leitura e fazer ali os exercícios e ir se familiarizando mais com todos esses conceitos. Também ofereço o curso Vida Leve, que são videoaulas que eu preparei para você avançar um pouco mais ainda nesse entendimento todo das neurociências, do desenvolvimento e do trauma, de como isso afeta a sua vida e de como você pode fazer essa reeducação através de diversas práticas e técnicas e estratégias para reeducar esse organismo. E também estou aqui fazendo os vídeos e na rede social, sempre trazendo esse incentivo para que nós possamos cuidar cada vez mais da nossa saúde mental e emocional. Viu? Obrigada por assistir até o final e não esquece de se inscrever e ativar o sininho também para receber notificação dos meus novos vídeos.